Oi, que bom que você veio! Na aula de hoje, vamos identificar como está regionalizado o continente africano e conhecer alguns aspectos e curiosidades sobre esse continente. Preparados? Então, turma, em nossa última videoaula, a gente estava falando a respeito do passado da África, onde a gente estava destacando o processo de colonização e de descolonização do continente, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da África nos dias de hoje. E para começar, a gente precisava lembrar o que é regionalização. A gente trabalhou já no primeiro bimestre. Regionalização é dividir o espaço em diferentes regiões por diferentes critérios. Tudo bem? Vamos identificar a divisão do continente africano com base nas características étnicos, culturais e socioeconômicas. Essa forma de regionalizar o continente o divide em duas grandes regiões. Para começar, a África do Norte, ou África Setentrional, também chamada de África Saariana, porque está na região do deserto do Saara. Antigamente era chamada de África Branca, tá? Tem o predomínio também da religião islâmica, o islamismo, e da língua árabe. Já a outra parte fica a África subsaariana, porque está abaixo do deserto do Saara, também conhecida como África Negra, mas de forma pejorativa. Hoje não é mais utilizado essa denominação, tá? Aí na África subsaariana, ela corresponde a 81% do total da população do continente. Nessa parte do continente, existe uma diversidade étnica muito grande e a maioria das religiões, elas são animistas, ou seja, são religiões que não separam o espiritual do material. Por isso que eles acreditam que os elementos naturais possuem espírito. Ela é considerada o terceiro maior continente em extensão. 25% do total da terra emersa está na África. A gente tem, passando por ela, as 4 linhas imaginárias mais importantes, a linha do Equador, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Meridiano de Greenwich. E ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, os oceanos Atlântico e Oceano Índico. E entre os mares, a gente tem uma curiosidade que é uma ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo feito pelo homem. Tá? O objetivo é de facilitar a ligação entre esses mares e, consequentemente, potencializar a economia. Porque imagina o tempo que levava para os navios darem a volta por toda a África para chegar até a Europa ou ao Mar Mediterrâneo. E uma curiosidade sobre o continente está relacionada à teoria da deriva dos continentes. Em que diz que há 250 milhões de anos, mais ou menos, a gente tinha um único continente, que é a Pangeia. Então, estavam todos grudadinhos. E aí a gente tem a África e a América do Sul juntas. Prova disso são as espécies de plantas que se encontram nesses dois continentes, os fósseis encontrados nesses dois continentes, e esses movimentos, eles não pararam, continuam até hoje. Esses movimentos das placas, eles são constantes. Dá uma olhada na região oriental da África. A gente tem aqui o Rift Valley, que é uma região de instabilidade do continente, onde tem ocorrido diversos terremotos e, inclusive, aberturas do solo. Dá uma olhada aqui no Quênia, abril de 2018. Os movimentos mais intensos, eles começaram em 2005. Em 10 dias, por exemplo, houve uma separação em uma área que chegou a ter 8 metros. Normalmente, fica em torno de 3 centímetros. Essas fraturas geológicas, elas continuam aumentando e possivelmente no futuro geológico ou antes disso, teremos uma separação do continente, tornando-se uma ilha, e aí um novo oceano vai se formar entre essa ilha e a parte do continente da África. Sobre a parte da hidrografia, a África não apresenta muitos rios e lagos, porém os que lá existem são extremamente importantes para a manutenção da vida no continente.
Os 4 principais rios da África é o Congo, o Rio Nilo, o Rio Zambeze e o Rio Níger. Inclusive, nessa imagem de satélite, a gente consegue perceber a importância do Rio Nilo, levando uma área verde em pleno deserto. Já em relação ao clima, no continente temos o predomínio de climas quentes, já que a África está em uma área intertropical, então não tem como ter o inverno rigoroso nessa região, tá? E ao falar de clima, a gente acaba aproveitando para falar também de vegetação. Por exemplo, o clima equatorial, a parte em vermelho, ela vai estar na faixa mais próxima do Equador, vai apresentar temperaturas muito mais elevadas e, por conta da proximidade com o oceano, tem um alto índice de evaporação. Então, é um clima muito quente e muito úmido, daí chove bastante. E aí, com isso, a gente tem a formação de floresta equatorial, que aqui no caso é a floresta do Congo. O clima tropical, que é a parte que está em roxo, na África, é o tropical típico, onde o verão é quente e o inverno ele é ameno. Porém, ele é seco, já que estamos falando de uma área mais no interior da África. O que acontece é que diminui a temperatura, diminui a evaporação. E como não tem grandes fluxos de água para compensar isso, aí a gente tem uma diminuição do índice de chuvas. Em relação à vegetação nessa área, a gente vai ter a savana, que ela vai se assemelhar ao cerrado brasileiro, porém com animais muito maiores, como elefante, girafa, rinoceronte, entre outros, tá? O clima semiárido está representado aí a partezinha em bege, é um pouco abaixo do deserto do Saara, ele tem um regime de chuvas um pouco maior do que no desértico. A vegetação que é predominante são as estepes formadas por gramíneas e herbácea. E ela é muito utilizada para agricultura e pecuária. É nessa área que está o Sahel. Então, aqui nessa imagem, essa partezinha em verde um pouco mais clara é a área do Sahel. E por último, a gente vai falar a respeito do clima mediterrâneo, que se encontra no norte da África, junto ao mar Mediterrâneo, mas também a gente tem no sul da África, exatamente na África do Sul, onde vamos ter um verão quente, porém seco, e o inverno chuvoso. E para terminar, eu faço a indicação aqui de 3 animações que se passam pela África, pelas regiões da África. O primeiro é o Saara, que vai trazer características do deserto do Saara. Então, são a história de algumas cobrinhas e tudo mais, é bem bacana, tá? Aí, os 2 clássicos, o Rei Leão, que se passa por uma região de savana, e o Tarzan, que acontece na floresta do Congo. Animações bem legais. Então é isso. Espero que tenha gostado das informações. Mas se ficou alguma coisa que você não entendeu, me procura lá pelo portal que eu te explico de outro jeito. Até a próxima aula. Tchau, tchau!